Hi, my students, how are you? Let's start our class today and we are talking about the simple present tense. Simple present tense and the adverbs of frequency, okay? Then, let's start. Primeiramente, vamos falar de tempo presente, o tempo presente, o simple present. O simple present, ele só um minutinho, simple present. Ele se refere a coisas que acontecem, tipo, na rotina, tá certo? Ou então fatos que ocorrem, por exemplo, chove todo mês de setembro. Nesse caso, é um simple present, correto? Não significa que o fato esteja ocorrendo agora, mas é algo que geralmente ocorre, sempre ocorre, coisas do tipo, tá certo? Então vamos ver alguns exemplos. Deixe-me mudar a fonte. Pronto. Vejamos alguns exemplos. Let's see some examples. For example, we go to school every day. Yes, we go to school every day. In this case, yes, it means routine. Rotina. Nós vamos à escola todos os dias. Every day is an expression of frequency, ok? É uma expressão de frequência, every day, and it goes at the end, yes, to the end of the sentence. We go to school every day. Nós não dizemos we every day go, nada disso. É we go to school every day. Ele vai no final da sentença. O every day como expressão de frequência, ok? Está aqui em vermelho, in red, ok? Then let's see. For instance, they study Russia. They study Russian. They study Russian on Fridays. They study Russian on Fridays. Eles estudam russo às sextas-feiras. Novamente, aqui se refere à rotina deles, né? Poderíamos, em vez do pronome, usar Peter and Mary study Russian on Fridays. Peter and Mary, they study Russian on Fridays, okay? But now, if we have, because we've seen the affirmative sentences, but if we have an interrogative sentence in the simple present, or a negative sentence in the simple present, then we need the auxiliary do, ok? Nós precisamos do verbo auxiliar. Por exemplo, se alguém perguntasse a você, você estuda russo, né? Do you study Russian? Do you study Russian?
Veja que na pergunta, no simple present, nós precisamos do auxiliar do, nesse caso. Do you study Russian? Ok? A resposta seria yes, I do. Ou no, I don't. Ok? Yes, I do. No, I don't. Então vejam que nós temos aqui um yes, no question, ok? Do you study Russian? Yes, I do. No, I don't. Yes, and we have short answers too. It isn't necessary to speak yes. I study Russian. No, I don't study Russian. Okay? No, it isn't necessary. Just yes, I do. No, I don't. For this kind of sentence. Yes. But if we have an information question, uma pergunta que requer uma informação, nós dizemos assim, what languages do you, or what language do you study? What language do you study? Yeah? In this case, we don't answer it with yes or no. Não dá para responder sim ou não, como é o caso do you study Russian? Do you study English? Do you study Spanish? Do you study Portuguese? Não. Porque está perguntando qual é o idioma que você estuda. Então a resposta, I study English. I study Hebrew, I study Greek, I study Italian, I study Portuguese, and so on. Ok? Então, no Simple Present, nós trabalhamos com rotina, or facts. Ok? Simple Present, routine, and facts. Routine and facts. Bom, deixa-me ver. Yeah, we can speak, for instance, let's see. If I say, I get up early every day. I get up early every day. Eu me levanto cedo todo dia. Ok? Every day is an expression of frequency. And it goes to the end of the sentence. Ok? We use it at the end of the sentence. Every day. But I could say, I usually get up at 7 a.m. 7 a.m. Yes, I usually get up at 7 a.m. In this case, we use an adverb of frequency, usually. And the adverb of frequency comes between the subject. It comes after the subject, I. Let's see here. I and the verb get. Então, o advérbio de frequência geralmente vem depois do pronome e antes do verbo. I usually get up at 7 a.m. That's okay? For example, I hardly ever
get up at 5 a.m. I hardly ever get up at 5 a.m. Raramente, dificilmente me levanto às 5. Ok? Then, in this case, the adverb of frequency hardly ever comes after the subject and before the verb. Depois do sujeito, I, e antes do verbo, que é get. Ok? Então, o simple present trabalha com rotina ou fatos que geralmente ocorrem. E, neste caso, eu posso usar expressões de frequência em relação a ele, ou posso usar advérbios de frequência, como usually, hardly ever, never. Yes? I never get up at, for example, 4 a.m. Eu nunca me levanto às 4. I never get up at 4 a.m. I hardly ever get up at 5, but I usually get up at 7. Ok? Aqui deu para entender, né? But if we have a question like this one, aqui nós temos question, né? Do you study Russian? Vamos ver aqui questions now. For example, vamos para as perguntas agora, ok? Questions. I can say, do you get up at 6 every day? Do you get up at 6 a.m.? Of course, every day. Yes, I do. Or, no, I don't. Okay? Yes, I do. Or no, I don't. Do you? Nós usamos o verbo auxiliar do, não podemos nos esquecer, quando nos referirmos a um fato do presente, uma rotina, um fato, e fizermos uma pergunta, tá? For example, what time do you have lunch? For example, what time do you have lunch? Veja, o do, o auxiliar, deve vir antes do sujeito, quando tivermos a pergunta, tá certo? E assim adiante. Bom? Eu acho que não há segredos aí. Não podemos nos esquecer do auxiliar. Por exemplo, when do you study English? E aqui eu ouço todos vocês dizendo every day. Yes, every day. When do you study English? Quando vocês estudam inglês? When do you open your books at home, listen to some English audios, and do homework and speak, try to speak English and study vocabulary and so on. When do you study English? Every day. Todos os dias. Não é verdade? O segredo é estudar um pouco todos os dias. Ok. Agora, vamos olhar a negação. Tá bom? Então, veja.
Se eu faço o simple present, o verbo no simple present, que é uso a forma básica do verbo e assim adiante na afirmação. No advérbio de frequência, o advérbio vai entre o sujeito e o verbo. E a expressão de frequência, last month não, aí é outra coisa. Every month, twice a week, twice a year, and so on, vão no final da frase. Questions. If we have a questions, then we use the auxiliary verb, yes, and it comes before the subject. Vem antes do sujeito. Do you get up at 6 every day? Yes, I do. No, I don't. What time do you have lunch? When do you study English? And so on. A resposta a esta pergunta é every day. Tá? Todo mundo vai responder assim. Eu estudo inglês todos os dias. Né? I study English. Não, errei aqui, peraí. I study English every day. I study English every day. Tá? Ok? Now, the negative sentence. Vamos para negative sentences in the simple present. Também não é difícil, né? A sentença negativa. Quando nós temos afirmação ou negação, nós usamos o do, o verbo auxiliar, ok? The auxiliary verb, do. Então, nesse caso, o que vamos fazer? Let's see. I speak. I don't go to I don't go to church on Wednesdays. Não vou à igreja às quartas-feiras. I don't go to church on Wednesdays. Ok? Neste caso, nós usamos o do mais o not. Correto? I do not go to church on Wednesdays. I do not go to church on Wednesdays. Nós abreviamos. I don't go to church on Wednesdays. Peter and Charles don't study Greek. They study English. Okay? Peter and Charles don't study Greek. They study English. Pay attention. We have two people. We are talking about two people, Peter and Charles. Then, if we replace their names for pronoun, then we use a they. They don't study Greek. Yes, they study English. They, Peter and Charles. In this case, we use do not, don't. But if we have he, she, it in sentences, then something
gets different. Alguma coisa fica diferente aí. O quê? Vou fazer novamente usando a terceira pessoa. Vamos falar de Jenny. Jenny Jenny likes going to the movies. Jenny likes going to the movies, yeah? In this case, likes, pay attention, we add s to the verb. Quando nós falamos dele ou dela, he, she ou it, nós acrescentamos na frase afirmativa do simple present um s no verbo. Então, em vez de Jenny like, I like going to the movies. You like going to the movies. But Jenny likes going to the movies. Ok? Vamos completar a frase. Jenny likes going to the movies, but her boyfriend doesn't. Ok? Aqui nós não precisamos complementar a frase, porque o doesn't já dá a ideia de que ele não gosta, né? Jenny likes going to the movies, but her boyfriend doesn't. Poderíamos dizer assim: Jenny's boyfriend doesn't like going to the movies. Tá? Então vejam, Jenny's boyfriend. Esse apóstrofo S não tem a ver com is. Na verdade, é a forma de possessivo. É o namorado de Jenny. Jenny's boyfriend. O namorado de Jenny doesn't like going to the movies. Por quê? Porque quando nós usamos o auxiliar do, veja lá em cima, quando eu digo Peter and Charles don't study Greek. Yeah? Eles não estudam inglês. Nós precisamos colocar o do mais o not, o auxiliar mais o not. Também nos lembremos que quando temos he, she ou it, ele ou ela, no caso Jenny é she, é ela, uma frase afirmativa, como essa primeira oração, nós acrescentamos S no verbo, porque é afirmativo. Jenny likes going. Ok? Acontece que esse S vai para o do quando tivermos uma negação ou uma interrogação. Então, nesse caso aqui, o do leva o S. Como termina em O, fica ES. Does. Jenny's boyfriend does not. Jenny's boyfriend doesn't like going to the movies. Tudo bem? Qualquer dúvida me escrevam no grupo, no WhatsApp e assim adiante, e a gente tenta tirar as dúvidas, tá bom? Então, toda vez que for he, she, it, nós nas negações e na interrogação nós usamos does ou doesn't, tá bom? Eu vou perguntar aqui, does Jenny's boyfriend like sports? Does Jenny's boyfriend like sports? Perceba agora que nós temos um does
antes do sujeito. Qual é o sujeito? Jenny's boyfriend, o namorado de Jenny. O verbo não leva S. Por quê? Porque o S só vem com terceiras pessoas, she, it, em frases afirmativas. Jenny likes. Aqui no caso, nós temos uma interrogação. O verbo auxiliar é que leva o ES. Então, does Jenny's boyfriend like sports? Tá certo? É isso aí que nós temos que prestar atenção, ok? Let's pay attention. Does Jenny's boyfriend like sports? A resposta poderia ser yes. He does. Veja, se perguntamos com does, a resposta tem que ser com does. Yes, he does. Ou no, he doesn't. Does not. No, he doesn't. Ok? Então, quando servir para he, she, it, and so on. Ok? E é nesse caso que os advérbios de frequência poderão entrar. Tá certo? Por exemplo, se eu dissesse John usually reads. John usually reads good books. John geralmente lê bons livros. Né? Usually comes after the subject, John, and before the verb, read. And we have the third person, John. That is why we add S to the verb. Se nós temos ele, he, que é o John, nós acrescentamos S ao verbo. E podemos usar o advérbio de frequência. Ou poderíamos usar também uma expressão de frequência. Twice a week, once a week, every day, once a month, twice a month, a year, and so on. Okay? But if we have a question, nós temos o do, mas lembre-se, temos o he aqui. Se temos o he, o S que deveria cair no verbo, numa pergunta, ele vem para o do, virou does. Does John read? Aí não colocamos o S no verbo. Does John read good books? A resposta é a mesma. Yes, he does. No, he doesn't. Certo? Agora, se eu quisesse negar, dizendo John, sim, vamos colocar um advérbio de frequência aqui. Does John usually read good books? Does John usually read good books? John doesn't read. John doesn't read good books. Ele não lê bons livros. Ok? John doesn't read good books. Do you have questions? Deixa eu ver aqui se temos algumas questões. Eu acho que é isso, né? Penso que seja, mas
Só checando se tem alguma questão aqui. Qualquer dúvida, vocês têm também na página 130 a tabelinha no 4C a respeito, tá bom? I always have toast for breakfast. Do you usually go to work by bus? She doesn't often go to the cinema. They are sometimes late. She hardly ever watches TV. He's never stressed. Tá? E assim adiante. Vejam que o advérbio de frequência vem sempre entre o sujeito e o verbo, tá certo? If we have a question, it comes after the subject. John, in this case, yeah? Does John usually read good books? John doesn't read good books. John doesn't usually read good books. Ok? Nesse caso aqui, vem entre o verbo auxiliar e quando é negação, né? Entre o verbo auxiliar com not e o verbo, tá bom? Então, é essa a questão. Nós temos aqui o simple present, que se refere a routine and facts. Nós podemos usar frases, expressões de frequência, como every day, com que frequência, né, se realizam certas coisas. Agora, nós, nas perguntas, usamos o verbo auxiliar do, não podemos esquecer, ou does, se for he, she, it, correto? Os advérbios de frequência vêm entre o sujeito e o verbo. Se for negação, como é o caso aqui, vem depois da negação e o verbo, tá bom? But if we have to be, verb to be, we don't use do or don't, does, doesn't, okay? Because we use to be, we don't use another verb. Let's see. John is a dentist. John is a dentist. Then we use the verb to be, yes. If we have a question, is comes before is John a dentist? Is John a dentist? Or John isn't a dentist. Ok? Neste caso, os advérbios de frequência devem vir depois do to be, tá? Vamos ver aqui, ó. Vem depois do to be. Como que nós poderíamos falar aqui? Let's see. For instance, vocabulary, pronunciation, grammar. I don't know. For instance, se nós disséssemos assim, Peter is always happy. Pedro está sempre feliz. Okay? In this case, the adverb of frequency comes after the verb to be. Is. We have the verb is, the adverb always, and the rest of the sentence, the predicate, and so on. Okay? Peter is always happy. Peter está sempre feliz. Is Peter always happy? Yeah? The adverb of frequency comes
after the subject, depois do sujeito. Porque quando temos o to be, o is vem antes do sujeito na pergunta. E na resposta, Peter isn't always happy. Pedro não está sempre feliz. Peter isn't always happy. Ok? The adverb of frequency comes after. Ok? Então, eu creio que foi só um repasse do Simple Present. Na próxima aula, eu quero apresentar para vocês Simple Present and Present Continuous. Eu vou trabalhar nesses vídeos pontos de gramática com vocês, tá bom? E num outro momento, daí nós vamos continuar a trabalhar as lições do livro também. Mas não deixem de ler page 33, please. Don't forget to read page 33. Try to do the exercises on pages 34 and 35. Yes? Then let's see. Exercícios, páginas 34 e 35 do livro, que é Revise and Check. Is a review. Okay, let's do a review of units 3 and 4. Nós vamos fazer as unidades da 3 e 4. É a revisão da 3 e 4. Nas páginas 34 e 35. Tá bom? Mas na próxima aula ainda quero trabalhar Present Continuous. E aí emendar o Simple e o Continuous, como trabalhamos um e outro. Yes? Thank you very much. See you. Bye bye.